Mulher na política já é algo raro. Aí uma mulher na política de direita, a gente começa a se perguntar. Seja bem-vinda ao Além dos Outdoors, Suelen Rosim. Obrigada, que prazer estar aqui, viu? Tava devendo esse nosso encontro aqui, estou muito feliz, parabéns pelo trabalho. É uma honra ter esse bate-papo aí com vocês. Obrigada pelo convite. Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre, você que nos assiste pela TV, pelas rádios parceiras, né? Aliás, um abraço para todas as rádios que são parceiras nossas, a Top FM, a Melone FM, a Do Seu Jeito, a Cultura Regional e a Centenária FM. Todas as rádios nos transmitem às quintas-feiras, né, Maico? As rádios, né? Quintas-feiras, 10h30 da noite. É o nosso programa em todas essas rádios e na TV Brumais, canal 27, 527 para Bauru e toda a região. Perdeu o programa? Corre para o YouTube. Está lá disponível todos os episódios, estão mais de 100. A gente tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, todos os programas estão lá para você nos assistir. Não quer ver nossos rostos bonitos? Escuta. Todos os agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Apple Music, está disponível lá em áudio para você nos ver. Agradecer a Pureza Filmes, que faz toda a técnica daqui, a captação de imagem e som. Obrigado, Michael, Johnny, e agradecer o Rodoservice, ponto de encontro regional, que é aqui em Bauru, às margens da Marechal Rondon. É um ponto de encontro aqui, além de uma loja completa de conveniência, de salgado, tem uma pizzaria, tem uma loja de vinhos, tem um cinema maravilhoso, que é aqui onde a gente está, o Cinefan, que traz os melhores filmes da cidade, filmes que não passam nos outros cinemas. Os filmes que são premiados no Oscar, por exemplo, não passam nos outros cinemas, aqui passa. Sem mais delongas, quero começar a entrevista com a prefeita. O maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista, essa mulher é prefeita da maior cidade do Centro-Oeste Paulista. Bauru, né? Modéstia à parte, né? A gente sou apaixonada pela nossa cidade. E eu falo que é uma honra imensa, né? A gente ser a maior cidade e também ter a responsabilidade de ser a maior, né? Então tem mais trabalho. O produtor me pediu para eu te dar um presente. Obrigada! Começar, tá? São docinhos artesanais. Que delícia! Tá? Obrigada, viu? E eu quase não sou docinho. Um regalo. Quase não gosto de doce. Obrigado, Mamalu Brigadeiros. Procure nas redes sociais eles. Fazem parceria, vendem para as festas também. Se você quiser revender os doces lá, fala com a Israeli, certo? Prefeita, de onde surgiu a ideia de você ser política? Olha, eu acho que não surge nem de uma ideia em si, não foi uma coisa planejada, né, por mim. Se você falar, a Suelen que se formou em jornalismo, que trabalhou 8 anos em TV, trabalhei na maior emissora, a TV tem afiliada da Rede Globo, então você tem aquele peso, né, de ser uma TV super respeitada. O meu sonho sempre foi televisão, sempre foi fazer jornalismo. Nunca tive um plano B, por exemplo. Era sempre a música e também o jornalismo. Então, se você me perguntasse para aquela menina que começou a faculdade, se em algum momento a vida dela ia se encontrar com o mundo político, eu ia dizer para você, isso é completamente impossível. Mas eu falo que Deus tem seus planos para a gente, eu acho que Ele só procura aqueles que estão disponíveis aí a encarar grandes desafios. E aí, em 2018, foi quando eu recebi o primeiro convite para ser candidata a deputada na época. Logicamente eu disse não bem grande, eu falei, eu não vou sair da posição que eu tenho hoje, que é a posição de cobrança, para ir para a posição em que eu vou ser cobrada. Não, acho que eu estou muito confortável, né, porque é diferente. Mas ao mesmo tempo lá no fundo, e alguma coisa, sabe, me questionava assim, por que não, né? Você pode ir além da notícia, você hoje apresenta, você cobra, mas o papel do repórter, ele se encerra ali. Acabou a notícia, acabou o jornal, acabaram as minhas obrigações, eu tenho que contar aquilo que me reportaram. E o prefeito vai além, ele vai na execução, né? E de certa forma o político tem esse espaço de fala e as coisas se movem com isso, né? E aí surgiu. Você gostou? Olha, mais desafiador do que eu imaginava. Hoje eu diria para você assim, você se sente realizada no que você está fazendo? Muito. Porque por mais que a gente tenha um monte de coisas para fazer que você de fato não vai agradar todo mundo,
você acaba tendo a sensação, pelo menos no meu caso, eu me dedico muito, eu trabalho pra caramba, então você pode não acertar sempre, você pode ter muitos desafios, mas eu me sinto realizada. Então, falar o que você gostou, eu falei, olha, eu gosto do que eu estou fazendo, do que eu me propus fazer, mas não é fácil. Porque, assim, dois caminhos muito difíceis você pegou. O do É, jornalismo, os que dois. é uma disputa gigantesca. Você pega, formando de jornalismo, todo mundo quer ser repórter da TV Tem. Você tá falando. E depois se tornou política, que é outro lugar muito difícil também, que todo mundo bate porque queria estar no seu lugar, na verdade. É uma sensação de certa forma, de competição, né? De quem aparece mais, quem propõe mais, quem resolve mais. Então, no jornalismo também, a TV, de certa forma, ela tem essa competição, né? De alguns vão para a produção, outros vão para a edição e outros vão para o vídeo, que é onde, de fato, você aparece, né? Enquanto imagem. Apesar de sempre dizer, as pessoas muitas vezes não têm noção que quem aparece é a menor de tudo, porque é toda uma equipe, igual vocês aqui, é toda uma equipe envolvida para fazer o negócio acontecer. Então, o jornal só vai ao ar porque tem muita gente nos bastidores. Mas, de fato, tem aqueles que têm mais aptidão para TV, mais para comunicação, então tende a aparecer um pouco mais. Foi a virada de chave? Porque quando você era repórter da TV Tem, você andava pela cidade e as pessoas queriam contar os problemas para a gente cobrar. te parabenizar ou tirar uma foto para postar no Instagram com a repórter, não sei o que lá. E agora todo político, por mais bem sucedido que ele seja, ele é atacado. Sim. E até de forma baixa e vil, sim. Você se porta bem com isso? Olha, eu consigo lidar bem com as críticas. Primeiro que eu não tenho problema nenhum com críticas construtivas, eu acho que ela faz parte. Quando alguém vai, critica, pontua, mostra onde está o problema e você vai lá e resolve. Mas eu procuro administrar da melhor forma possível. Lógico que o meu mandato, ele sofre desde quando eu assumi uma cobrança muito maior do que outros que já passaram. Acho que também essa questão de ser uma mulher, né, dessa porta que a gente tem que ficar abrindo, explicando que é você que está fazendo, que você tem, que você pode, que você tem condições de administrar. Acho que esse peso também é muito grande. Mas eu tenho lidado, assim, da melhor forma possível. Eu não tenho problema nenhum com aquela crítica que é construtiva. Eu tenho problema com aquele que vem com aquela crítica que é criticar por criticar. Criticar porque é a pessoa. Que o interesse da cidade não está acima do ódio, quem sabe, que ela tem de mim, da minha figura e das coisas que eu faço. Quando atacam a minha vida pessoal, além do que pode ser pontuado enquanto governo. Então, isso realmente... Você acha que você sofre o preconceito por ser mulher? Sem dúvida. E se você perguntar para qualquer mulher que ocupe um cargo de liderança, ela vai dizer para você a mesma coisa que eu. Terminei uma entrevista agora com uma pessoa do mercado, e ela também sofre a mesma coisa. Exatamente, então não tem como. E é uma coisa que a gente está avançando porque a gente está se propondo a se colocar nesse lugar. Né, de liderança, de você ser diretor, e eu falo na política, em qualquer outro lugar que a mulher ocupe uma posição de escolher, de deliberar, né, de liderar uma equipe, de tomar decisões, você encontra esse preconceito. E eu falo porque vivo isso desde 2021. Então, desde uma reunião em que tem um monte de homens, alguém vem para tratar um assunto específico, ao invés de olhar para mim, porque sou eu que vou mais ou menos conduzir o que a equipe vai fazer, olha sempre para o outro homem que está do lado. Né? O fato de sempre duvidar da administração. Uma das perguntas que eu sempre tive lá quando eu saí no início era assim, quem está por trás dela? Quem é que comanda? Ainda escuto isso. Ainda se escuta muito. Qual a equipe que está? Então, às vezes as pessoas me leem porque uma minoria fala, aí quando elas têm a oportunidade de conversar comigo, eu falo, poxa, ela é prefeita mesmo, ela sabe do que ela está falando, ela entende, ela sabe, ela procura saber, se ela não sabe, ela vai buscar. Que legal, eu estou conversando com uma pessoa que realmente ocupa o cargo. Por que isso? Porque se é outro homem, isso jamais é questionado. Até mesmo no trato de algumas coisas. Então, assim, eu já ouvi, por exemplo, ela tem que levantar aquela bunda dela da cadeira. Isso jamais vai falar para um homem ou dizer uma coisa dessas, né? Já ouvi comparações, assim, totalmente discrepantes de que um ser humano deve fazer com uma mulher, de ninfeta no prostíbulo, essas coisas, né? Essa daí, você não acha que você pegou muito pesado com o Cafeu? Eu? Imagina! Porque assim, eu entendi o que ele quis dizer. Não tenho comparação. Não tem onde você encaixa essa frase. Não existe um lugar que fala assim, olha, vamos passar um pano?
Vamos colocar essa frase dentro de um contexto de brincadeira, um contexto de quis dizer isso. Não tem um contexto onde você coloca para todos os lados que você colocar essa frase, ela não faz sentido. E eu acho que reconhecer isso é muito mais maduro. Reconhecer, porque não é o que ele disse, é como eu me senti como ele disse. Se você fala alguma coisa para mim que me ofende, te incomoda, o que eu faço? Desculpe, não foi o que eu quis dizer, não vai se repetir, me perdoe. Mas o contrário disso, o ataque triplica. Então, acho que isso não é profissional, isso não e eu digo que, independentemente se fosse a questão política, se você vai criticar a prefeita, mas fazer comparativos, e não só com ele, mas todos os outros que usam um tom desrespeitoso, não com a gestão, mas com a minha vida pessoal, eu vou sempre combater, porque eu tenho que ser exemplo para outras mulheres. Se eu normatizar isso, as palavras que são utilizadas, elas tendem a piorar. Então, eu já processei inúmeras pessoas por conta disso. E ganhei. Né? Ganhei por quê? Porque, de fato, tem um sentido. Então, eu diria para você, não tem... com qualquer mulher você não faz essa comparação, mas enfeta no prostíbulo. Em que lugar você entende que essa frase faz sentido? Em nenhum. Em nenhum, por mais que você tente. Então, mais uma vez eu digo... Inocente num lugar que não é de coisa inocente. Pois é, mas... Olha o exemplo. Falar que você não era então fale. Política. Então fale o correto, mas não use algo que coloca a credibilidade de uma mulher, o posicionamento de uma mulher, num ambiente que não lhe pertence. Eu não pertenço àquele ambiente, entende? Então foi basicamente isso, mas apenas um dos exemplos, que não foi o único, mas tantos outros que a gente vê no dia a dia. Tem vários, né? A lista é extensa. Fala, prefeita, se incomoda com isso. Não, a gente tem que se posicionar, porque o que eu sofro na política, uma empresária sofre por ser uma líder, uma diretora, uma gestora, as pessoas passam por isso. Mas eu acho que essa questão da correção, ela é importante. Não é sobre o que você diz, é sobre como eu me sinto, como você disse. Se você me ofendeu, acabou, você encerrou. Tem preconceito religioso por você ser evangélica? Também, eu acho que tem preconceito para todos os tamanhos, né? Eu diria assim, para tudo. Mas nunca se preocupou tanto com a religião de uma prefeita como se preocupou com a minha. Isso é fato. Porque eu sou ativa e eu acho muito interessante porque as pessoas muitas vezes imaginam que nunca existiu uma Suelen antes da prefeita. E eu tenho uma história antes de ser prefeita. Eu tenho uma história de 5 CDs gravados, eu tenho uma história de ser nascida no lar cristão, de ser filha de pastores, de ter viajado para lugares ministrando e cantando, de pertencer a uma igreja ativamente. Então, assim, às vezes, por exemplo, às quartas e aos domingos, o horário que dos cultos, você vai me encontrar na minha igreja. E na minha igreja, em cima do altar, cantando. Mas isso desde a Suelen, desde quando eu nasci. Eu nasci fazendo isso. Então, eu percebo que realmente há uma preocupação. Isso. A prefeita cantora. Como se fosse assim, olha, eu virei prefeita e depois vieram as outras coisas. Na verdade, não, isso sempre fez parte de mim. E eu nunca escondi quem eu sou. Quando eu fui para a rua, as pessoas sabiam que eu era cantora também, elas sabiam que eu era evangélica, mas, de fato, às vezes existe uma preocupação. Então, quando alguém vai ofender, ofende sempre, às vezes, com cunho religioso. Crentinha, fala de Deus, ela fica falando de Deus o tempo todo. Não fala de Deus o tempo todo, eu sempre falei de Deus, entende? E essa pessoa hoje está prefeita, porque é um ciclo que se inicia e se encerra em algum momento da minha vida. Então eu percebo que existe uma preocupação. Então se você pontuar assim, prefeitos anteriores, se falou muito sobre a religião deles? Não, ninguém sabia. Ninguém nem sabia qual era a religião. Agora o fato de ser evangélica traz um peso maior. Como você lida com isso? Tranquilamente, eu não vou deixar de fazer. Agora, inclusive, eu e minha irmã lançamos a 2ª música nesse ano, e a música Minha Oração, tá em todas, já faço propaganda aqui, todas as plataformas digitais, tem Suelen Tainara, você vai descobrir lá que a gente canta muito tempo atrás. A gente lançou uma canção, Que Veio o Teu Reino, e Minha Oração, 2 canções recentes, composição da minha mãe e da minha irmã, e eu canto também. Tive a oportunidade de conhecer sua mãe. Maravilhosa, né? Eu modéstia à parte. Assim, e tanto ela quanto seu pai, vocês têm uma característica que eu que sou de família mais italianona, assim, diferente, vocês falam baixinho, vocês falam delicado, todo mundo. Depende, viu? Depende do dia, depende do assunto, né? Quem trabalha comigo fala, tranquila, prefeita, dependendo. Lá em casa, o vizinho, acho que a gente tá se matando o dia inteiro. A gente é uma família normal, de vez em quando é os perrengues mesmo, é assim mesmo.
Deixa eu jogar mais fogo do que falam. Falam que você é prefeita por acidente, que você não queria ser prefeita, foi candidata, na verdade, porque queria fazer pré-campanha para deputado e acabou que não foi você que ganhou, foi o Raul que perdeu. Você sabe que isso também vem, na minha opinião, de um histórico de imaginar, tudo bem? Oi, bom dia. Ai, que delícia, gente, mas vou mais as gravações aqui. Aqui, a gente é VIP aqui, o negócio é muito bom. Mas voltando, você sabe que eu acho que é uma das coisas que eu também percebo que é invalidar a sua história, a sua vitória, a sua trajetória. Então, assim, eu não sou o que sou por acidente. Houve muito empenho e dedicação para chegar onde eu cheguei. Então, eu rodei muito essa cidade conversando com as pessoas. Fui aos semáforos, fui mostrar as minhas propostas, que eram fazer o que a gente tem hoje funcionar da melhor forma possível, dentro de organização, de arrumar casa. Então, até porque se fosse por aparecer, eu já apareci em televisão. Com certeza. Né? Então não era a visibilidade que eu estava encontrando, era de fato uma proposta. Quando se fala de política, a cadeira nunca fica vazia. Vai sempre alguém sentar. O meu questionamento pessoal naquele momento foi, por que não? Você está na posição de cobrança, por que não se colocar na disposição de ser cobrado? Você pode ir além da reportagem, ou seja, fazer um pouco mais do que você faz enquanto repórter. Acabou o jornal, subiu o rol, a sua parte se encerra. Na política você pode avançar. Você vai fazer tudo? Não. Você vai agradar todo mundo? Não. Esqueça isso, porque vai ser impossível. Mas você pode ter boas propostas e dentro de uma geração da minha idade, ser relevante para o momento oportuno daquela cidade que você vive. Eu escolhi Bauru para viver. Então, quando as pessoas falam assim, foi por acidente, não, ninguém vai para algo que não queira ganhar. Ganhar é sempre melhor que perder, gente. Então, o que de fato eu tive naquele momento foi uma grata surpresa do apoio que eu recebi. Isso sim me surpreendeu, porque eu era uma jornalista que até então não tinha experiência administrativa na máquina pública, então as pessoas poderiam escolher outras pessoas, mas ali muita gente se conectou com a Suelen, com gente, eu sempre disse, eu não tenho experiência, eu não tinha naquele momento experiência com a máquina pública, mas eu sempre lidei com pessoas e com esses problemas, e é nessa proposta que eu fui para a campanha. Então eu diria para você que não se pode invalidar uma trajetória de quem passou, de certa forma, alguns anos conhecendo as pessoas, estando presente nos bairros e que tinha total condição de ocupar a função que eu assumi em janeiro de 2021. Então eu diria, perdeu por alguém que as pessoas entenderam que tinham condições de assumir a prefeitura. Então eu fui surpreendida pela acolhida que eu recebi. Mas dizer para você que eu não queria ganhar, aí não, pelo contrário. Não teria sido candidato, né? Exato, né? Tudo é possível. Outra crítica. Hoje nós vamos só nas põe fogo no parquinho, como dizem. Fala assim, falam isso de mim também, porque eu não sou de Bauru. Forasteira, não é de Bauru. Nossa, eu ouvi muito. Não é bauruense. O que você acha disso? Porque assim, eu acho que 60% das pessoas que moram em Bauru, na verdade, não são de Bauru. Eu acho que é uma grande ignorância e, de certa forma, a nossa vitória na eleição deu as respostas necessárias para quem batia muito nessa questão. Uma das coisas que eu mais ouvi fizeram musiquinha, forasteira, a Não é de Bauru. Eu falei, gente, mas que lindo que é você ter a oportunidade de ir embora, mas você escolher ficar. Porque a gente tem inúmeras cidades maravilhosas pelo Brasil afora. Eu mesmo, enquanto repórter, tive a oportunidade de ir para a capital e para outros lugares, mas escolhi continuar em Bauru. Então, eu acho que é uma cidade que ela é construída por quem nasce aqui, quem tem essa origem, quem tem prazer de nascer. Eu sou bauruense, aqueles que adotaram. Aquele, de fato, que tem um coração aberto, ele não faz diferença entre o filho que nasceu e o filho que adotou. Então, pelo contrário, o que mais importa é o que você constrói aqui. Então, eu ouvi muitas vezes isso. A forasteira. Eu falo, então, eu sou uma forasteira que ama tanto a cidade que estou entregando parte da minha juventude para melhorar a cidade que eu escolhi viver e formar minha família. E ponto. Então, acho que isso foi pacificado e foi superado. Ainda ouço? Sim. Né? Desde, por exemplo, vou fazer uma obra em que precisa modificar algum cenário que está lá há muitos anos. Ela está fazendo isso porque ela não é de Bauru. Se ela fosse de Bauru, ela respeitava esse negócio. Eu falo pelo contrário, é uma pessoa que quer que a cidade evolua, que ela continue. Sempre valorizando as raízes, valorizando o que a cidade tem de bom. E a história, porque todo mundo ajudou a construir Bauru. Vou dar um exemplo básico. Quando eu cheguei na prefeitura, a gente não tinha uma coisa muito simples, mas eu acho que historicamente faz uma grande diferença.
Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na prefeitura, a gente não tinha uma galeria com as fotos dos prefeitos da cidade. E aí eu falei, a gente precisava ter, eu acho que seria legal a gente poder enxergar quais foram as pessoas que ajudaram a construir a cidade. Então, a prefeita forasteira é a que hoje entende que as pessoas precisam conhecer um pouco da história. Hoje eu recebo visitas de alunos das nossas escolas que querem ir lá na prefeitura conhecer, param na frente daquelas fotos com todos os prefeitos. Ah, e quem que é esse? Quem que é esse? Então, assim, você relembra a história, porque de fato eu não sou daqui, mas eu escolhi viver aqui e me propus ser candidata a prefeita. E hoje estou prefeita, não sabemos qual será o amanhã, mas eu acho que pelo contrário, As assim como você tem que olhar. Aí que parece que vocês continuaram. Eu não tive acesso, viu? Eu não tive, agora... Eu vou chegar lá, eu vou chegar na política. Eu quero fazer outra pergunta que também foi motivo de muito fofoca, tá? Eu conheci o seu namorado. Quando você ganhou para prefeito, você era solteira. Sim. Certo? Você era uma mulher bonita, prefeita de Bauru, assim, você era muito... Os homens tinham medo de conversar com você? Eu acho, pô... E evangélica ainda, você tem uma postura séria, assim, ninguém tinha coragem de flertar com você? Assim? Não, na verdade, assim, eu sempre fui muito discreta em tudo. notei. Muito, sempre fui, é uma escolha minha, mas isso já vem desde sempre, desde quando eu trabalhava em televisão. Então, a pessoa pensa, ela nunca namorou. Não, namorei, mas sempre houve uma grande discrição da minha parte em comum acordo, porque eu acho que a minha vida privada, ela pode, e eu tenho essa opção, essa escolha, né? Lógico, o que é público da prefeita, o que faz parte do meu cargo, o que é público deve ser público. O que é privado é uma escolha pessoal minha, sempre zelar, cuidar, né? É um hábito que eu tinha antes de ser prefeita. Mas eu acho que toda mulher que ocupa alguma função de liderança, de certa forma, as pessoas têm um receio, né, de se aproximar, de achar que a gente é meio que intocável, que a gente a gente é ser humano, tanto quanto todos os outros, né? Então, aquele que consegue avançar um pouquinho mais, percebe que tem uma pessoa por trás do cargo, e eu acho que isso que é muito importante. Então, a gente separa muito bem a prefeita da Suelen, e isso acho que faz ter uma relação saudável. Mas acho que toda mulher que ocupa uma função de liderança, dá aquela sensação, né? Vai que essa mulher vai brigar comigo, né? Sabe que como que é lidar? E tem que estar preparado, porque de fato a exposição ela é muito grande, minha agenda é uma agenda que não é uma agenda minha, é uma agenda da prefeitura. Então, ou seja, eu tenho coisas de manhã, à tarde e à noite. Então, se não souber lidar com isso, fica mais difícil. Mas está tudo bem, graças a Deus. Terminei as polêmicas pessoais. As polêmicas pessoais. Vou para as polêmicas administrativas. Agora a audiência vai subir, porque agora o povo gosta de ver as coisas pegando fogo. Me fala uma coisa, eu vejo você ser muito cobrada nas redes sociais, principalmente na página do Bauruzão Mil Grau, do Felipe Bauruzão que tá aqui. Mil Grau. Gente do céu, Bauruzão Mil Grau. Deu uma chuvinha, Bauru vira uma piscina. Bauru não, é um lugar específico, né? Parece que é só um corredor. Tem alguns pontos, mas a Nações Unidas é o mais complexo. Mas antes de você ser prefeita já era assim, né? Já, opa, tem pra você ter ideia, esse problema acho que está desde antes de eu nascer, o problema das Nações Unidas, né? A gente tem um histórico de muitos anos, praticamente, né? São muitos anos atrás que isso realmente tem problemas, inclusive que eu mesma noticiei enquanto repórter inúmeras vezes. Todo o meu tempo em Bauru, deu chuva nas Nações, desce lá nas Nações, está alagado, e cobrando dos governantes. Mas eu sempre pontuo, se é algo que acontece historicamente, significa que é algo difícil de resolver. Porque independentemente das questões políticas, acho que todo mundo que se propôs estar no cargo, você quer resolver o maior número de problemas possível. Isso é pacífico, independentemente das nossas questões políticas e partidárias. Então é algo complexo de ser resolvido. E eu juro para você que eu tenho tentado discutir esse assunto desde quando eu assumi. Desde você procurar recursos federais, desde você cogitar fazer um empréstimo para uma obra que tem um volume de gastos muito grande. Aí a gente chega em 23, ano passado, e a gente faz um projeto integrado que resolve dois grandes problemas num único processo, que é o que a gente está discutindo hoje no Legislativo, que é a concessão. Uma polêmica. Uma polêmica muito grande. E lógico que eu me choco, de certa forma, porque nós não estamos discutindo um projeto que vai prejudicar a cidade. Nós estamos discutindo um projeto para avançar dois grandes problemas históricos que a gente tem sendo resolvidos num único processo. Então,
Então, eu sei que é muito complexo, às vezes, para a população entender como isso funciona, mas, basicamente, lá em 23, primeiro de tudo, a gente procura fazer as obras das Nações Unidas por meio de recursos federais, consultamos a possibilidade de fazermos um empréstimo para isso, porque o volume de recursos chega a quase R$500 bilhão, porque nós não estamos falando só daquele trecho que alaga, a gente está falando de um trecho completo das Nações Unidas que vai desde o comecinho do Vitória Regia até a Nuno de Assis. Então, a gente está falando de uma obra grande para resolver um problema de drenagem. Aí, em 23, a gente opta em fazer um levantamento para a conclusão da estação de tratamento de esgoto, que a gente fala, né, da concessão da ET, que o pessoal fala, concessão da ET. E aí, a gente faz um estudo junto a uma universidade, a USP, que faz um estudo para a gente retomar as obras da estação de tratamento de esgoto, e junto dessas obras, o levantamento necessário para a gente retomar por meio de uma parceria com a iniciativa privada, em que ela vai retomar as obras e ela vai operar toda a estação, ou seja, vai colocar a estação para funcionar 100%. E a contrapartida, a palavra seria outorga, o que ela vai nos oferecer em troca por ela operar esse sistema por 30 anos? Nós colocamos no projeto que ele tem que fazer a drenagem da Avenida Nações Unidas. Então, essa contrapartida da empresa, da concessionária, vai ser, você vai fazer as obras das enchentes e acabar com as enchentes na Avenida Nações Unidas. Então, você resolve 2 grandes problemas no único processo, numa parceria com a iniciativa privada. Tá muito bonito isso daí. Daí que é o problema. Então, é assim, é um negócio que resolve a estação de tratamento de esgoto, que é um elefante branco que está aí faz muito tempo, e vai resolver o problema crônico e histórico do alagamento, da drenagem das Nações Unidas. Numa coisa só. Por que então gera polêmica? Por que não passa? Primeiro, acho que gera polêmica porque a gente está falando de 2 grandes problemas históricos que se arrastam muitos anos. Dentro de um ano eleitoral, você tem que ser muito Bauru para você falar, eu vou aprovar esse projeto porque eu entendo que é importante para a cidade, que não é um projeto da prefeita, é um projeto para Bauru. Se você separar essas 2 frentes, até porque vamos ser muito realistas, um projeto desse, ele ainda transcorre por meses. Nós estamos em ano eleitoral. Eu sou prefeita até 31 de dezembro de 2024. Então, essa obra retoma em 25, pode ser entregue em 26, eu posso nem ser a prefeita da cidade naquele momento das obras. Então, acho que primeiro de tudo é essa polêmica do admitir que o projeto é a única saída para a gente resolver esse problema. Certo. Aí tem, acho que uma pergunta que você já vai fazer. Eu vou fazer. Tem custo, prefeita? Tem. O bauruense já paga isso. A gente tem mais de 200 milhões de reais no fundo de tratamento de esgoto. O problema da nossa estação de tratamento de esgoto nunca foi dinheiro. Sempre foi problemas de projeto, que foram iniciados no passado, vieram cheios de problemas, tanto é que tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, agora tem Polícia Civil também investigando possíveis omissões com relação a esse projeto, omissão que eu me tiro desse grupo de omissão, porque desde quando eu assumo a gente começa de fato a enfrentar o problema. Encerra contrato, recomeça processo, investe recurso para contratar alguém para falar, gente, ó, onde começa, onde termina essa obra? Como que a gente faz da forma mais rápida? As parcerias com a iniciativa privada, elas já são um modelo de sucesso em várias cidades do Brasil. Então, eu acho que a gente pode ter essa parceria que vai concluir a obra de uma forma mais rápida e eficiente, sem ficar pedindo aditivo, sem ficar pedindo novas medições, sem enrolar o negócio, entendeu? Então, acho que a grande dificuldade, e vou dizer, eu falo publicamente, nunca houve da nossa parte, enquanto executivo, e quem envia o projeto, falta de informação. É que muitas vezes você encaminha a informação necessária, mas a informação não é a que eu gostaria. Então vamos pedir para a NASA mais um pouco de informação para ver se enrola o projeto. Então é essa separação que a gente tem que fazer. Que é assim, ó, vou falar para você qual que é o raciocínio, você deve saber, mas você que não quer falar qual que é o raciocínio da oposição. Pô, a eleição é em outubro. Se a gente ganhar a eleição, ela sai dia 31 de dezembro, a gente assume dia 1º de janeiro. É um projeto daí de 3 bilhões, falam, né? 3 bilhões e meio, aí vale ressaltar 3 bilhões e meio de investimentos ao longo de 30 anos. Se a gente enrolar agora, não deixar ela aprovar e a gente ganhar a eleição, vai cair no nosso colo isso daí em janeiro, entendeu? Se enrolar, aprovou. Porque assim, de verdade, se a gente fosse fazer uma licitação convencional, vamos falar dos 2 grandes problemas. Se a gente for fazer uma licitação
normal, como já foi feita uma licitação, tá, gente? Isso já foi contratada uma empresa para fazer as obras, o problema nunca foi dinheiro, sempre foi erro de projeto, empresa que, pra você ter ideia, foram 1.100 fissuras encontradas na obra, ou seja, 1.100 problemas nessa obra executada. Isso está judicializado, nós judicializamos a questão, até para cobrar da empresa um posicionamento e vários erros de projeto. Isso vem se arrastando alguns anos pela frente. Então, quando a gente fala de fazer esses dois problemas, a gente está falando de retomar as obras e a gente está falando das enchentes da Avenida Nações Unidas. Tudo isso, de certa forma, tem curso. Tudo isso são obras que vão ter um tempo longo para serem executadas. Então, quando você pensa em resolver esses... vai dar trabalho, vai ser difícil, vai precisar de recursos. Nós já sabemos disso. Então, quanto mais tempo a gente enrolar, falar assim, vamos fazer uma licitação, o DAI termina a obra, a prefeitura termina a obra. Não terminou, gente, vão se arrastar quase 9 anos. Nós já tentamos licitar. Agora nós estamos dizendo assim, olha, iniciativa privada, invista, faça, coloque 100% para operar, depois que você entregar o esgoto tratado, você começa a receber. Então, por isso que é um projeto que consegue avançar e resolver. E mais uma vez eu digo, não é um projeto que eu inventei. As concessões dão certo em muitos outros municípios. Então, as parcerias com a iniciativa privada já dão resultado em outros municípios. E vou dizer, depois desse período da aprovação, o que a gente está discutindo nesse momento? Nesse momento, a gente apresenta o projeto e pede uma lei autorizativa. Essa lei diz assim, vereadores, vocês autorizam ou não as obras serem retomadas por meio de uma concessão com a iniciativa privada? É a autorização. Esse é o passo. Esse rito não foi eu que inventei. Esse rito existe na política, faz parte. Sim. Então, a partir do momento que há aprovação, a prefeitura pode continuar o projeto. Aí a gente vai abrir um período de consulta pública, em que todas as sugestões, todos os encaminhamentos, questionamentos no projeto, tecnicamente vão poder ser feitos dentro desse processo. Depois vem o edital, aí tem toda uma concorrência de mercado, Brasil inteiro participando, Tribunal de Contas auditando, toda uma equipe de servidores de carreira empenhados em fazer isso. Dando certo, assina contrato, eles retomam. Então você entende que tem um rito muito grande nisso. Vou exemplificar o que o governo do estado fez recentemente. Encaminhou um projeto para a Alesp pedindo, autorizando a privatização da Sabesp. Sim. Ele não apresentou um projeto técnico de como vai ser isso. Ele simplesmente pediu autorização. Ao invés de apenas pedir autorização, que era a nossa obrigação, nós fizemos além. Nós, além de pedir autorização, a gente falou, olha, nós ainda estamos pedindo autorização para vocês disso e já estamos adiantando de qual a nossa ideia do projeto. Para que ninguém dissesse que está dando papel em branco para a prefeita assinar o que ela quer. Não, nós já temos no escopo do projeto. A gente dá detalhes técnicos e, mais uma vez eu digo, não são detalhes que eu vou lá e planilhei, são estudos feitos por técnicos de uma universidade que atende o Brasil inteiro, todo fazendo bons projetos. Então, eu diria para você assim, que, infelizmente, quando a política competitiva entra no lugar do interesse da cidade... Na Câmara, lá foi uma manobra do Executivo derrubar o artigo da lei orgânica que precisava de 2/3? Não, eu acho que, pelo contrário, eu acho que não é muito comum, principalmente quem entende da área, que existem problemas que se chocam entre lei orgânica do município, entre regimento interno da Câmara e Constituição. Existe isso, esse problema existe. E se a gente for discutir esse assunto, tem várias das questões na Câmara que vão precisar ser revistas. Mas eu sempre digo, a minha posição de executivo não entra na posição do legislativo. Então, assim, eu acho só ser contra a destituição de mesa, pelo amor de Deus, a mesa foi democraticamente eleita, tem prerrogativa para fazer o que fez e, pelo contrário, eu tive recentemente numa reunião junto ao Ministério Público, porque esse caso da ET vem sendo acompanhado, e vou dizer uma coisa a vocês que eu acho que pouca gente fala. Nós temos um grande risco hoje de ter que devolver quase 100 milhões de reais para a União de recursos já aplicados, porque a obra se iniciou com recursos da União, era para ser concluída com recursos da União, deu todo esse problema de projeto, então, mas a gente já utilizou o dinheiro da União. Então a gente corre risco de devolver esses recursos, que são bastante significativos. Nós tratamos menos de 5% de esgoto na nossa cidade. Saiu, inclusive, agora essa semana, o levantamento do saneamento básico. A gente está entre os 100 piores municípios do Brasil em saneamento básico.
Nós temos uma obra de milhões de reais, que cada vez que passa ela fica mais cara para ser concluída. A gente pede grandes investimentos. Se você for na CETESB hoje, aprova o empreendimento desde que ele faça uma estação de tratamento de esgoto. Isso fica mais caro para o investidor. As grandes empresas querem municípios que são exemplo. Nós temos até 2030 para cumprir o marco legal de saneamento. E nós estamos parados num projeto que está querendo retomar as obras. Então, pelo contrário, eu acho que a atitude da mesa foi também entender que a responsabilidade sobre tudo que a gente pode enfrentar em consequência de a gente continuar em cima de um projeto como esse, tratando como se fosse um projeto qualquer da prefeita, enquanto a cidade vai tomando, vai perdendo com isso. Pelo contrário, eu acho que, de certa forma, todo mundo entende que é uma responsabilidade de todos nós. Agora, eu procuro respeitar a posição do executivo, do legislativo, assim como eu sempre falo que é importante respeitar a posição do executivo. Então, nesse mérito, eu não entro. Agora, o que eu percebo de fato, há 8 meses a oposição obstruindo esse projeto por birra da prefeita. Porque se for pensar em Bauru, e outra escolhe, né? Vamos falar assim, então, se eu não sou favorável, então vamos pôr para votação, não sou favorável, dá ao executivo a possibilidade de tentar ver o que faz. Porque a gente tem um termo de aditamento de conduta com o Ministério Público, que precisa ser repactuado agora, e a gente tem sérios riscos de ser penalizado por isso. Prefeita. Se votar, você vai ganhar. Aí eu não sei dizer. Mas aí o que eu digo, gente, se deixar ganhar, você vai ganhar. Não eu, é Bauru. Nós estamos falando de uma obra milionária. Mas você acha que alguém está pensando em Bauru? Bom, aí, né, eu penso. Você é inocente. Eu entendo. Eu procuro pensar em chegar ao lado bom das pessoas. Eu procuro sempre. Mas realmente é o que eu digo, quando o interesse por Bauru for maior do que o interesse por essa cadeira de prefeita ou de prefeito, a gente vai ter uma cidade que a gente para de ser comparado com o Ribeirão Preto, com Campinas, com Piracicaba, com Sorocaba. Vem aquelas comparações. A gente é uma baita de uma cidade. A gente tem um povo maravilhoso, que se reinventa. Tem empresários que investem em Bauru, tem gente que escolhe Bauru para viver. É uma cidade que recebe as cidades da região inteira. A gente é a maior cidade do Centro-Oeste Paulista. A gente precisa entender o nosso valor. Então, quando fizer o interesse maior for para o Bauru, a cidade avança. Você pagou a multa do João Dória? Ah, e ela foi isentada, né, a multa, né? Ah, é? Teve um... Que beleza ganhar a eleição, hein? Tarcísio ganha a eleição e isentou a multa. Pois é, isentou a multa. Mas a questão nunca ali foi a máscara, é que eu sempre deixei muito claro as minhas posições, desde quando você me viu lá na rua pedindo voto, a minha posição era exatamente a mesma. Então não podia esperar uma outra pessoa assim que assumiu a cadeira. Então, mas teve a isenção, mas eu recorri, ainda estava em processo. Essa introdução foi para eu perguntar da relação com o governo do estado. Graças a Deus, a melhor possível. Você não tinha uma relação muito interessante com o governo anterior. Com o Tarcísio, o negócio está diferente, né? Eu acho que, bom, primeiro que eu acho que essa relação, ela se inicia já com uma porta muito aberta junto ao governo federal, enquanto Tarcísio ministro, sempre levando as demandas do município, né, e entendendo que a importância de Bauru para o Brasil, de certa forma. E aí, quando o Tarcísio vem para disputar a eleição em São Paulo, eu fiquei extremamente feliz pela competência que ele tem enquanto gestor, enquanto um excelente ministro. E você conversa um pouco com ele, você já percebe que ele sabe do que está falando, que ele está tocando o maior estado e assim, a gente não tem, né, hoje desconheço um governador com tamanha capacidade como a gente tem hoje. Então, para a gente é muito bom ter essa boa relação e poder saber que eu posso ligar lá no governo do estado e ter as demandas atendidas. Exemplificando o nosso Hospital das Clínicas, quando o Tarcísio assume a ampliação e a abertura do Hospital das Clínicas, sequer estava prevista no orçamento. Então, a gente começa uma discussão junto ao secretário de Saúde na época, junto ao Tarcísio. Ele esteve aqui em campanha, uma das cidades que ele visitou na campanha foi Bauru, e uma das demandas do Hospital das Clínicas, que fosse uma prioridade, ele vai lá e chancela. Não, os recursos do nosso Hospital das Clínicas são validados, libera os 80 milhões e a gente está vendo o hospital gradativamente ser aberto. Então, na verdade, o HC se torna uma realidade, na minha opinião, dentro do governo Tarcísio. Então, lógico que para qualquer prefeito você ter uma interlocução com o governo do estado é muito importante para a gente. Inclusive, ele deve estar nas próximas semanas visitando Bauru. Que bom que o Tarcísio vai vir. A gente tem um monte de coisa para perguntar para ele também. Sueli, você é pré-candidata a prefeita, à reeleição. Pré-candidata a prefeita.
pré-candidato a prefeito, como estão os preparativos? Você vai trocar de vice? A cada semana arrumam um vice novo para você, sabia? É verdade, você tem razão. Todo mundo tem. Assim, eu acho que primeira decisão, né, de falar hoje, nesse momento, pode mudar? Tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer, né? As coisas só se validam lá mais adiante. Mas Dr. Orlando é meu vice. Ele continua sendo, né, um projeto que a gente construiu do zero, com 1% de intenção de votos. E quando a gente fala, diferente talvez de outros, o Dr. Orlando é uma pessoa que está comigo todos os dias, praticamente. Nós temos nosso café a cada 15 dias, fazendo balanço do governo, repensando a cidade juntos. A gente tem uma grande parceria. Então, o Dr. Orlando, sendo candidata, o Dr. Orlando é meu vice. E eu acho que o que muda daquele momento para este novo momento é que a gente hoje pensa um governo como grupos. Então, a gente tem bons partidos, pessoas de bem, que sempre estiveram com o interesse da cidade. Então, a gente pensa a cidade mais juntos hoje. Eu fico feliz, porque antes a gente era só o Orlando e a Suelen. Agora eu posso dizer que a gente não é mais só nós. Existem pessoas que, pelo interesse comum, pelo interesse de Bauru, que se agregam a gente, e isso faz toda a diferença. Sabe como funciona isso, prefeito? Eles fazem pesquisa. Aí olham assim e falam, ixi, ela vai ganhar de novo. Deixa eu ir lá me alinhar com ela. Não, mas eu acho que um cuidado que a gente tem que ter muito é esse já ganhou, né? E a única diferença quando você fala de preparação de campanha é que eu digo, nós trabalhamos por demanda e por trabalho. Então, por mais que a gente saiba que a eleição esse ano, e eu falei, eu tenho os problemas de 2023, não posso pensar em 24. Agora, em 2024, eu tenho os problemas do mandato para resolver. A cidade não pode parar, porque é um ano eleitoral. Então, a cidade continua. Tem coisas que eu comecei a foco hoje na prefeitura? Você está correndo... O que é o principal problema que você está correndo atrás? É a ET, né? Eu tenho certeza, mas... Eu acho que a concessão da ET, retomada das obras, está no top 1 de problemas grandes que a gente tem que resolver, né? Saúde. Eu recebi o presidente do PT aqui, né? E conversando, eu sou provocador por natureza, provoquei ele também. Ele falou que ia ter candidato próprio, eu já falei, mas vai sair para perder de novo? Toda hora vocês perdem a eleição. E aí eu falei assim, porque a prefeita está fazendo um monte de coisa na cidade. Ele falou, não está fazendo nada. Eu falei assim, para mim, ela recapeou como chama? Castelo Branco. Falou assim, eu pego para ir pro meu apartamento, Castelo Branco, tá recapeado. Pô, para mim já serviu pro caramba. Imagina, se a oposição vai reconhecer o que a gente tem feito, eles não têm humildade para isso. Se tivesse humildade, falar, não, olha... Temos minhas diferenças com ela, mas a gente avançou enquanto cidade. Foram quase 100 milhões de reais investidos em infraestrutura. Isso é recurso que está na rua. Está em recap, está em zelador. É contra você, a mídia local? Você era da mídia, por que os caras batem tanto em você? Eu acho que... Não vamos colocar todo mundo, eu acho que não é isso. Mas assim, eu não gosto de acordar cedo, eu sou um cara que acorda tarde. Mas quando eu acordo cedo e monto no carro e ligo numa rádio de Bauru, eu sei lá. Só fala bem de mim, né, as rádios. O pessoal me ama, fala assim, nunca é mais ou menos assim. Esses dias foi algo interessante. Nós estamos instalando o ar-condicionado do teatro. Legal. A notícia é ótima, mas querem transformar essa notícia, finalmente, demorou. Poxa, demorou, mas ninguém fez, né? Ninguém tinha feito. Nós tínhamos um ar-condicionado pré-histórico, que não funcionava, nós estamos investindo 3,5 milhões de reais para fazer tudo do Teatro Municipal. Poxa, vamos falar que foi feito, né? Mas eu percebo que não é ser contra, é um movimento claramente político. A gente tem que precisar, até uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes, o que hoje você sente do jornalismo, de certa forma? Eu me formei, eu fiz faculdade de comunicação social, jornalismo, e uma das coisas que a gente sempre falava e enchia muito para falar, igual o médico faz seu juramento de profissão, né? O professor vai lá e fala, olha, eu vou fazer a melhor aula. A gente, quanto jornalista, falava assim, eu vou ser imparcial. A imparcialidade era algo muito necessário para a nossa profissão. E eu percebo que hoje a tendência, ela mudou um pouco mais. Acho que por tudo isso, por agentes políticos e seus interesses, de certa forma, em difamar o governo, fazem parte, muitas vezes, de algumas das mídias. Eu vou dizer algumas, porque acho que é importante ressaltar, porque eu sempre disse, eu não tenho problema com cobrança. Eu estudei para saber exatamente o que é publicidade, propaganda, marketing e o que é jornalismo. O jornalismo não tem o papel do publicitário, o jornalismo cobra, fiscaliza, mostra o problema que tem, não está ali para falar bem de político. Se político quiser falar bem, então contrata uma agência de publicidade que vai comprar uma parte
da programação e colocar as coisas boas que você faz. Eu sei separar. Mas eu percebo que a gente tem uma pequena parte que hoje é muito mais politizada para grupos políticos específicos. Fazer reunião, faz grupo. Mas grupo político para difamar, né? Então eu percebo que é absolutamente natural. E também a forma com que eu me comunico, que eu percebo que às vezes incomoda um pouco, né? Que é o fato de... A prefeita blogueirinha. E tá tudo bem, se quiser me dar esse título TikToker. de... Na verdade, vou fazer o quê? Para mim, o que significa as redes sociais? Eu acho legal pra caramba. Significa um lugar onde eu presto conta para a população. As pessoas precisam entender que elas não votam apenas em robôs, elas votam em gente. Eu sou uma pessoa que converso, que eu tô ali. E as redes sociais deram opção para você mostrar um pouco mais de quem você é. E olha que eu não consigo mostrar tudo o que eu sou nas redes sociais, eu posso, porque se eu for gravar a minha rotina de trabalho inteira, as minhas reuniões, vão ver que a gente trabalha 3 vezes mais do que eu consigo divulgar. Mas é muito bacana você mostrar um antes e depois do que você executou. Então hoje, e não sou só eu, os prefeitos do Brasil inteiro estão tendo essa tendência. Por quê? Porque hoje as redes sociais... chegar na população dessa forma. E a gente precisa ser inimigo por conta disso, da TV e da rádio? Não, pelo contrário. A gente se pauta, a gente se ajuda, a gente comunica. Eu, num vídeo de 1 minuto, eu não vou conseguir contar tudo que foi necessário ser feito, por exemplo, para a gente, sei lá, fazer uma obra significativa, importante, como Rosa Branca, por exemplo, que é uma região da cidade que a gente fez uma baita de uma obra inaugurando esses dias. Não vou contar tudo, posso ir lá para a rádio para a gente poder conversar, mas as coisas precisam ser equilibradas. Então eu digo, não são todos, mas a gente tem uma parte que, de fato, que é muito mais politizada do que, na minha opinião, deveria. Deixa eu te perguntar numa parte que eu gosto muito, que é a articulação política. Você claramente tem posições de direita. No último ato do Bolsonaro em São Paulo você foi, né? Estive no último. Lá. Tá. O PL aqui, que é o partido do Bolsonaro, não está com você. Não tem conversa para eles virem com você? Olha, eu acho que primeiro de tudo... Você não pediu para o Bolsonaro? Ô, Bolsonaro. Não, até esses dias foi comentado, mas a prefeita foi lá pedir o PL. Não, em nenhum momento eu fui. Pelo contrário, eu tive uma conversa inicial, me coloquei à disposição até então de quem coordena o PL aqui, me colocando à disposição naquele momento para a gente formar uma base, eventualmente estarmos juntos lá no passado, mas a abertura foi muito, muito restrita. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu quero estar e sou bem-vinda em estar. E eu não ia procurar Bolsonaro, o presidente do PL, para ficar tomando partido de seu ninguém. Eu acho que a gente pode caminhar juntos. Então, o respeito, acho absolutamente natural, que cada um tem seu voo, seu desejo. Falar, olha, eu não quero estar com a prefeita porque eu tenho os meus interesses políticos e está tudo certo. Eu acho que isso não deve ser discussão. Da minha parte, não há problema algum. Quem vai te enfrentar nas próximas eleições? Não faço ideia. O que estão falando aí? O Rodrigo é candidato? Então, não sei. Parece que sim. Parece que sim? Parece que sim. Ou fala, gente, acho que tem uns 8, 9 candidatos aí. Acho que 8 recente. E tá tudo bem. Eu acho que viva a democracia, hein? Que as pessoas queiram se colocar à disposição. Todo mundo quiser sair candidato, vem, né? E tá tudo bem. Eu acho que cada um tem sua proposta aí. Na hora da campanha eleitoral, cada um vai pro seu canto, pede seu voto e tá tudo certo. Lógico que a cobrança em cima de nós é muito maior, eventualmente. Mas ainda é uma coisa a ser ponderada. Nós não sei como vai ser o futuro. Hoje eu estou cuidando do mandato. Eu sigo cuidando do mandato, porque os problemas de hoje são meus. Falando do mandato, você ia falar sobre saúde. O que você está fazendo na saúde? Nossa, a saúde é um baita de um desafio, é uma torneira que você abre e não consegue fechar mais, as demandas são sempre muito grandes. A gente vem de problemas gravíssimos de infraestrutura nas nossas unidades. Então, desde, por exemplo, ar-condicionado nas unidades, você fala assim, põe ar-condicionado em todas as unidades, você tem que fazer toda a revisão de toda a fiação, de tudo, porque os prédios são muito antigos. Então, o que a gente tem? A gente primeiro teve que dar um choque, de fato, de gestão. A gente estava tendo muitos problemas com atrasos e desde medicamento, problema que está faltando aqui e de lá. Então, a gente teve algumas mudanças pós-pandemia, né? É importante ressaltar, eu falo, a gente, querendo ou não, é um governo que passou a pandemia e isso nos prejudicou muito, né, em termos de investimento. A gente passou quase 2 anos, basicamente, só falando de pandemia. Então, hoje a gente tem como realidade, acho que primeiro essa articulação para o nosso Hospital das Clínicas, o segundo ponto
é a construção do nosso hospital municipal. Nós estamos finalizando o projeto para o hospital municipal, um hospital de pequeno e médio porte, que eu acho que é um grande legado que eu quero pelo menos startar Vai e deixar... ser de especialidades ou vai ser PA, porta aberta? Não, ele vai ser de especialidades, não vai ser porta aberta, vai ser para resolver aqueles problemas de baixa complexidade, para desafogar também os hospitais do estado e dar uma resolutividade maior nos atendimentos mais básicos assim para a população. Estamos em algumas obras de manutenção das nossas unidades. Vargem Limpa a gente entrega agora, dentro desse mês de maio, uma UBS naquela região. Tivemos três aprovações no PAC do governo federal para 3 unidades, né, o nosso CAPS 3, que vai funcionar 24 horas, também a unidade nova da 9 de julho, uma UBS nova, e também, se não me falha a memória, não é Manchester, tem mais um terceiro, que fugiu agora. De UBS nova? De UBS nova, também aprovada. Legal, aprovada pelo PAC, ou seja, vai vir recurso federal para a gente construir, porque saúde e recurso é intenso. A Meridota agora a gente já está em chamamento, que vai fazer a revitalização e também a gestão dessa unidade. Repusemos muitos servidores, a gente estava muito defasado de servidores na saúde, e a gente está caminhando nesse sentido, modernização do sistema, que era uma grande necessidade que nós tínhamos. Conseguimos articular junto ao Estado a volta da oncologia para Bauru, que é uma coisa que nós tínhamos de problemas no ano passado. Legal. Então a gente tem muitos avanços nesse sentido, mas há ainda muito a ser feito, é muita coisa. Saúde é muito difícil, é a área mais complicada que tem no município. Não, né? Só para Bauru, mas para o Brasil como um todo. A gente tem um volume muito grande, a gente tem 4 UPAs hoje que, em grande maioria das vezes, acabam se tornando como mini hospitais, e é isso que o HC vai nos trazer de benefício, que é uma agilidade maior nas internações de alta complexidade, né? Mas temos, enfim, inúmeros problemas a serem resolvidos, e a gente está caminhando nesse sentido. Com relação a ar-condicionado nas unidades, a gente hoje já tem ata de manutenção para fazer as trocas, as substituições, mas tem unidades que precisam aí de todo um levantamento elétrico para fazer as implantações. A gente está trabalhando nisso. Na educação, eu vi você apanhar um pouco, porque há uma parte da educação que é muito politizada. Por exemplo, eu sou claramente, eu sou imparcial, eu faço advogado do diabo aqui, né? Todo mundo que vem eu tento fazer o contraponto, senão não tem programa. Se eu ficar aqui só concordando com a pessoa, não tem problema. Mas assim, minha ideologia é um pouco, eu sou progressista, sou um pouco à esquerda. Mas quando eu vejo a esquerda daqui fazer críticas a você, eu também faço crítica a essa crítica, porque eu acho um pouco maldosa e às vezes eu vejo o viés simplesmente político e não prático do que está acontecendo de verdade na cidade. Então, na educação, sempre às vezes assim, isso daí é política, não é tão crítica. Teve o caso dos imóveis. Lá que esse é um completo absurdo político. Esse aí eu já posso te ponderar antes de você concluir. Teve o caso dos imóveis, que eram aquisições de imóveis, né? Que falaram que você comprou os imóveis só para bater os 25% que precisava gastar Aí eu falei assim, pô, mas não tá comprando imóvel, o imóvel tá lá, né? Não jogou dinheiro nisso. E agora teve a reajuste, o Tauê que fizeram, greve, não sei lá. Como tá a educação? Olha, eu acho que você já até responde um pouco. Muitas vezes é muito mais a ideologia pela oposição, fazer oposição por oposição e criar problemas em absolutamente tudo que a gente faz. As apropriações foram a prova viva disso. Eu não fui a primeira prefeita a desapropriar prédio de educação, pelo contrário. Nós temos na região central da cidade um hotel tombado, que não tem a menor condição de ser utilizado, que foi desapropriado, sequer está sendo usado. Já foram 25 milhões em governos passados que foram desapropriados em prédios de fato péssimos, que não tinham a menor condições de terem sido desapropriados. A gente desapropriou o primeiro prédio que a gente estava alugado, a gente alugava esse prédio, a gente pagava mensalmente, ele integrou o patrimônio do município. Então foi um investimento feito no patrimônio. Adquirimos prédios que hoje estão sendo utilizados, né? Agora, antes de ontem, eu vi um videozinho, prédios que não estão sendo usados. Eu falei, em que cidade que essa pessoa está? Porque nós estamos abrindo uma escola onde era a antiga escola do Guedes, por exemplo, nós abrimos 60 vagas integrais lá, num prédio que nós desapropriamos, e anteriormente estava sendo utilizado como uma escola, um pulmão, ou seja, o DIS está em retomada de obras, as crianças estavam nessa unidade, uma EMF,
nós apropriamos, eles foram para lá, bem instalados, mas havia necessidade, por ser o MF, de uma quadra, e a gente realocou para o Santa Maria, já que o Santa Maria, entregamos o prédio novo do Santa Maria e estamos abrindo uma creche nova. Garagem que foi desapropriada sendo utilizada, o prédio administrativo da própria Secretaria de Educação sendo utilizado. Os nossos professores hoje têm um espaço específico para treinamento, né, que é o nosso CREFOR, que nós implantamos, prédio desapropriado sendo utilizado. Todos os laudos possíveis, encaminhamentos do Ministério Público saíram, comprovaram que não houve negligência da nossa parte. Então, as desapropriações estão aplicadas, elas foram feitas. Mas, como eu disse, desapropriaram um hotel tombado que até hoje dá um trabalho imenso para a gente, mas ninguém questionou. Mas as minhas desapropriações foram questionadas e, pior do que isso, foram utilizadas de forma nojenta politicamente para dizer que havia irregularidade da minha parte. Passamos por uma comissão, na época vencemos essa etapa, ficou comprovado que não há irregularidade da minha parte em absolutamente nada disso. Porque quem faz as avaliações são servidores de carreira, pessoas que foram colocadas lá para isso. Então eu percebo que há uma movimentação para quanto pior, melhor, para dizer que a gente não faz, quando na verdade nós temos 5 escolas sendo retomadas agora, de problemas sérios de obras, com problemas de construtoras passadas que a gente está retomando. Nós abrimos a Escola Duda na região central, que existe uma demanda, foi prédio desapropriado, a escola está linda lá, está funcionando. Nós temos outras escolas em obras, Pesato, AIDA, que está acontecendo. A questão que envolve outros investimentos, equipes de manutenção, que a gente tinha super defasada, hoje a gente tem. Tinha problema de vazamento no telhado da maioria das escolas, colocamos manta asfáltica, em grande parte delas nós estamos terminando agora. Tem ar-condicionado para instalar em escola, a prefeita tem, mas a gente está tendo que rever toda a estrutura, porque são prédios antiguíssimos. Só para fazer um adendo aqui, o prefeito de Piratininga comprou ar-condicionado para todas as escolas. Aí foi instalar. O cara chegou, não, viu, prefeito? Não tem. Olha aí, é exatamente isso. Claro, então, tem que mudar tudo, senão vai cair energia. Tem um caminho, então é isso que precisa ser visto. Então eu percebo que às vezes é oposição por oposição, criar problemas onde não tem e colocar sempre que o governo faz escolhas erradas. Eu acho que se faz escolhas diferentes, pode falar assim, eu não desaproprio, eu faço outra coisa, então você pode disputar a eleição e tomar outras posições. Mas dizer que a gente comete improbidade ou qualquer outra coisa nesse sentido, aí eu acho que já é um pouco de exagero. Estamos com o tempo estourado, né, produtor? Já! Mas deixa eu fazer uma última pergunta polêmica, né? E o DAI? Por que não privatiza assim? Dá tanto problema o DAI? Olha, é até boa oportunidade de a gente dizer, né? Muita gente fala a privatização do DAI nesse projeto, a concessão é uma coisa, a privatização do DAI é uma outra coisa muito diferente. Você está concedendo a ET, né? A ET, exato. A gente está concedendo aquilo que a gente não tem. Com relação ao DAI, eu sempre digo que o que faz você deixar de ser importante são os resultados que você dá. Então, ao longo, a nossa gestão foram quase 9 postos religados e interligados, reservatórios. Nessa semana a gente inaugura o reservatório da Vila Dutra, interligações. Né? A gente percebe uma grande preocupação do próprio DAI em trazer esses resultados. A gente teve problemas de falta d'água, sim, mas a gente diminuiu a dependência do Rio Batalha. É algo que tem que ser feito ao longo de muitos anos. Se todo mundo tivesse feito um pouquinho nos seus governos, eu chegaria e a gente faria mais a nossa parte. Dura que a gente está tendo que fazer coisas que não fizeram anteriormente. Então a gente chegou, tinha poço que estava desligado por coisa mínima, arruma e religar, põe no sistema. Então a gente tem resultados hoje que o DAI proporciona, que bem melhores do que nós tínhamos quando nós assumimos. Então a questão de privatizar ou não depende do governo, depende dos resultados que ele proporciona. Se o time está ganhando, se está sendo efetivo, está funcionando, estamos juntos nisso, vamos continuar seguindo nessa ideia. Por enquanto, eu percebo um grande empenho, pelo menos da equipe do DAI, em trazer esses resultados. Então, a gente tem reservatório para ser entregue, interligação finalizada, tem a região do Jansante, Meridota, já encaminhada para a gente ampliar a captação de água lá, né, poços lá. Então, assim, as coisas estão caminhando. Então, quem muda a realidade do DAI são os próprios servidores. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta muito polêmica, tá? Você gosta de dorama? Que o pessoal fica zoando você na internet. O pessoal zoa na internet. Eu gosto de coisa mais leve, a vida já é tão pesada, então de vez em quando assistir uma coisa tranquila. Em dorama.
Dorama, Dura que não gente, tá dando tempo. série coreana, que é uma historinha lá de amor, de coisinha bem Mais levinha. tranquila, gente, mais leve. Mas assim, eu não tô conseguindo assistir. Parei nos episódios de uns aí que eu nem lembro o nome. Mas eu sempre que posso eu assisto um pouquinho. Ah, não, a vida já é pesada demais. Põe um dorama lá, você fica lá, né, tranquilo. Só coisa boa, só coisa leve. Então é isso. Prefeita, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço muito. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigada pelo convite. Desculpa a demora para vir, mas a agenda foi corrida. E sucesso para vocês aí. Obrigado. Sucesso. Sempre à disposição. Obrigadão, viu, gente? Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre, você que nos acompanha pela TV, pela rádio, perdeu? Vai para o YouTube. Lá nós temos mais de 2 milhões de visualizações, todos os programas estão lá, você consegue rever, assistir de novo. A gente falou alguma coisa aqui, falou de um parceiro que você queria o contato, quer o contato do entrevistado? www.alemdosoutdoors.com. Tem tudo lá, todos os lugares, as rádios que transmitem o programa. Aliás, mandar um abraço para as rádios, a Top FM, a Do Seu Jeito, a Melone FM, a Centenário FM e a Cultura Regional. Todas as rádios parceiras daqui passam o nosso programa. Um abraço para o pessoal da Brumais TV. Pureza Filmes faz toda a técnica aqui. Obrigado, Johnny. Obrigado, Michael. Obrigado, Alameda Rodoservice Center, que é o lugar que abriga o Além dos Outdoors. Nós estamos aqui no Cinefan, tá? Fazendo o programa para vocês daqui. Esqueci de algum recado, meu produtor? Não, esse. Até lá, até o próximo programa. Tchau.